Abrir a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo. Alguns teólogos assim propõem outro título para esse livro, visto que nós vemos os apóstolos, suas ações, mas é o Espírito que os conduz. Atos capítulo 18, vamos ler hoje o versículo número 24. Atos capítulo 18, versículo 24 até o versículo 28, nós leremos hoje. E a princípio, aparentemente, pode parecer só texto entre textos, texto de ligação, mas eu quero crer que assim descansa e repousa a nossa confiança de que não há nenhuma letra, nenhum pingo no i que seja por acaso, mas há uma intencionalidade. Eu creio que Deus quer falar contigo nessa manhã e eu peço que você tenha essa expectativa. Palavra do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Atos 18, versículo 24, diz assim, a palavra de Deus. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é Cristo. Amém. Queridos irmãos, o texto que nós lemos começa dizendo, nesse meio tempo. Que meio tempo é esse? Os versículos anteriores vão falar sobre o final da segunda viagem missionária de Paulo. Diz que ali na segunda viagem missionária, depois de ele ter passado por Corinto, finalmente o apóstolo Paulo passa ali por Éfeso. De Corinto para Éfeso, ele leva na comitiva dele dois preciosíssimos irmãos, o casal Priscila e Áquila. E ali Paulo entra na sinagoga, prega, e eles pedem que Paulo fique mais um tempo ali. Diz a palavra de Deus que ele não quis ficar, entendeu que deveria seguir, mas ele diz, se Deus quiser eu vou visitá-los outra vez. E assim ele segue o seu caminho, percorrendo aquela primeira região que ele tinha intentado visitar e evangelizar, mas o Espírito havia lhe impedido, a região da Frígia e da Galácia. Mas ele deixa ali em Éfeso um casal precioso, aqueles Priscila e Áquila que o receberam e o acolheram na cidade de Corinto. Eles estavam recém-chegados a Corinto e eles tinham uma característica, a profissão deles era fazedor de tendas. Eles faziam barracas, tendas feitas de couro de animais, e ali o apóstolo Paulo se associa com eles, fica morando ali com eles, ele os acolhe, ele é abençoado por aquele precioso casal ali, até que chegam os outros e ele vai se dedicar exclusivamente à pregação da palavra de Deus. Mas nós sabemos que aquele casal, ele não era apenas um casal hospedeiro, como quem diz, olha, entra e você se vira, mas ele foi mais do que um casal que abriu as portas da sua casa, abriu também o seu coração, a sua vida, e ali tal profundidade foi daquele relacionamento que quando Paulo segue de Corinto para Éfeso, eles seguem juntos. E quando nós lemos no livro de Romanos, nós vamos ver ali a menção a respeito de Priscila e Áquila, dizendo que eles foram aqueles a quem as igrejas dos gentios são muito gratas e devedoras, porque eles arriscaram a própria vida pelo Evangelho, pela pregação da palavra de Deus. Então eles eram alguém realmente comprometidos com a palavra de Deus. E seguiram ali com Paulo, e Paulo falou, olha, eu sigo. E eles entenderam, nós devemos ficar aqui em Éfeso.
E assim eles ficaram. E diz ali que naquele tempo que o apóstolo Paulo já tinha seguido viagem para outras cidades e regiões, nesse meio tempo chegou a Éfeso, onde estava Priscila e Áquila, um judeu natural da região da cidade de Alexandria. E o nome desse judeu era Apolo, que é um nome curto para Apolônio. Um nome mais curto, Apolo, diz aqui a palavra que ele era um homem eloquente e poderoso nas escrituras. Eloquente é a palavra que significa ele falava bem, ele tinha um bom discurso, uma capacidade de articular as ideias. As pessoas escutavam com alegria, com prazer. Olha como ele sabe a respeito das escrituras. Ele era um conhecedor das escrituras, do Antigo Testamento, da lei, dos profetas, e ele sabia falar muito bem e com muita desenvoltura, é o que quer dizer a palavra eloquente, e poderoso nessa exposição, nessa apresentação das Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, era fervoroso de espírito, e aqui a palavra espírito está com E minúsculo na minha Bíblia, talvez na sua, provavelmente também. Ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Ele já tinha escutado falar a respeito de Jesus. Ele conhecia Jesus só de ouvir falar. Ele explicava sobre os ensinamentos de Jesus, ele sabia que Jesus tinha ensinado muitas coisas, mas ele conhecia apenas o batismo de João, é o que disse o texto. Ele começa então a falar nas sinagogas ali, ao ter chegado em Éfeso. Mas aquele casal piedoso, amoroso, acolhedor, Priscila e Áquila, ouviram Apolo falando na sinagoga, desenvolto, fala fácil, as pessoas ficam encantadas com o que ele fala. E eles perceberam que para Apolo ainda faltava alguma exatidão. Ele falava bem, mas faltava alguma coisa para ele. Diz a palavra de Deus que eles levaram Apolo junto consigo e expuseram com mais exatidão o caminho de Deus. E então, o resultado desse tempo em que eles caminham junto com Apolo é que ele resolve depois percorrer a Acaia, e ele é animado, encorajado e leva cartas de recomendação para aquelas regiões onde ele iria expor a palavra de Deus. E lá ele fortalecia os outros irmãos, ele deixa a região de Éfeso e segue ali para a região da Acaia, que era a região lá de Corinto, de onde Paulo havia vindo, e diz que com poder ele convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus, ele é de fato o Messias, o Cristo, aquele esperado. Essa história conta para a gente esse relato, e não uma história fictícia, inventada, não um mito, não uma fábula, mas algo que de fato aconteceu. Conta para a gente sobre a importância de sermos uma igreja e uma comunidade acolhedora. A importância de acolhermos aqueles que chegam com intencionalidade, aqueles com os quais nós convivemos com propósito, de forma proativa, como fez Priscila e Áquila com Apolo. O primeiro conceito, o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje fala sobre Apolo e sobre quem era esse homem e sobre o relacionamento que ele tinha com a palavra de Deus e com o próprio Deus, com a palavra de Jesus e com o próprio Jesus. O primeiro ponto da nossa mensagem diz que conhecer sobre Jesus não é o mesmo que conhecer Jesus. Existe uma diferença. A palavra nos diz, versículo 25, que no meio tempo, no versículo 24, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria. Alexandria era uma cidade conhecida e marcada pela sua intelectualidade, pessoas estudadas. Alexandria teve uma das maiores bibliotecas, coleção de livros da história da humanidade. Há comentaristas que dizem que tinham de 30 a 700 mil volumes, livros ali. Hoje em dia, para a gente falar que tem muitos livros é uma coisa muito simples, ordinária, mas um livro naquela época era alguma coisa muito cara, custosa, difícil. E Alexandria tinha uma das maiores bibliotecas da história daquela época, daquele tempo. Não comparado com esse tempo, mas daquele período. E então o povo
a cultura dali, ela se gabava em dizer: nós somos muito estudiosos, nós nos aprofundamos nas ciências, nos conhecimentos, na intelectualidade. E ali então, daquele local veio Apolo, um homem que conhecia a respeito das Escrituras do Antigo Testamento, sabia falar sobre a Torá, sobre a lei, sobre os salmos, sobre os profetas, sobre os poetas, sobre os livros poéticos. Ele tinha conhecimento e sabia falar a respeito disso. Ele era instruído nesses caminhos, nesses ensinamentos do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão sobre Jesus, a respeito de Jesus, mas a palavra de Deus diz que ele conhecia apenas o batismo de João. O que a palavra de Deus nos diz é que Apolo era um homem temente a Deus. Considerava que as Escrituras são algo a ser cuidado e olhado com temor. Não se zomba daquilo que Deus revelou. Mas ele conhecia apenas até o batismo de João. Aquele batismo de João Batista, que falava sobre o arrependimento e a necessidade de mudança de vida, mas ele não conhecia do batismo de Jesus, aquele batismo que foi prescrito, foi ensinado, ordenado pelo próprio Jesus, o batismo da ressurreição dele, após ter sido ressurreto, e o poder da ressurreição ter sido derramado sobre os seus discípulos. Jesus fala para eles: vão por todo mundo, preguem o evangelho, ensinem, batizem em meu nome, em nome do Pai, do Filho. Eu vou estar com vocês, e do Espírito Santo, e vou estar com vocês todos os dias. Apolo ainda não conhecia esse batismo de Jesus, nem o poder da ressurreição. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que é possível conhecer muito a respeito de Jesus, mas não conhecer o próprio Jesus. É possível conhecer a respeito de um determinado local. Se a gente perguntar a respeito de algum estado do nosso país que você nunca tenha visitado, eu perguntar: você pode falar um pouco sobre, por exemplo, o Paraná? Eu nunca estive no Paraná, mas eu sei que lá é frio, lá tem alguns tipos de árvore chamada araucária, e a economia, ela gira em torno disso, daquilo, e a cultura e assim. Eu conheço sobre aquele estado, mas se eu nunca estive lá, eu não posso dizer que eu conheço o estado, o local. Nós podemos falar a respeito de uma pessoa da televisão, um famoso, um escritor, e dizer: olha, eu conheço tal e tal ator, autor, artista, apresentador, ele apresenta tal programa e a linha de raciocínio dele é essa, a forma da personalidade é essa, e eu conheço a respeito dele. Mas eu não posso dizer que eu conheço aquela pessoa. Conhecer a respeito de Jesus é diferente de conhecer Jesus, e Apolo era esse um que conhecia a respeito, os ensinamentos, os exemplos, talvez os fatos da vida dele, mas ele não tinha ainda um conhecimento experiencial daquele que diz: eu conheço a esse Jesus. E para mim e para você, nessa manhã, a palavra de Deus nos confronta e nos desafia a perguntar para nós mesmos: você conhece sobre Jesus ou você conhece Jesus? Você conhece a respeito das coisas que ele fez? Você conhece a respeito das coisas que ele ensinou? Ou você o conhece não de ouvir falar, mas como aquele que vive? Eu vou falar para você, muitas vezes o nosso conhecimento a respeito de uma pessoa vai se estabelecer e se aprofundar somente nos momentos do sofrimento, da luta, da escassez, da dor, da aflição. E nós podemos falar como nós ouvimos na escola bíblica dominical. E se você tem perdido, porque eu quero sublinhar essa palavra, você tem perdido a escola bíblica dominical. Nós ouvimos com tanta precisão hoje, com tanta graça de Deus, a fala de Jó dizendo: nós conhecíamos, eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você conhece a respeito de Jesus, sabe dar aula a respeito dele, sabe dizer que ele nasceu em tal lugar, chamou os seus discípulos com tal idade, ensinou tal e tal ensinamento, mas você o conhece?
que conhecer a Jesus significa também e necessariamente render-se a Ele. Você afirma ter fé nele, você declara que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador, mas quando a aflição vem, o seu plano falha, a dor parece te assaltar, há um desespero, há um pensamento de abandonar todas as coisas, há alguma coisa que vai no meu pensamento dizendo, será que vale a pena? Porque aquele que conhece o Senhor é sustentado pela sua graça. Sabe que aquilo que nós atravessamos de dor, de tristeza, de aflição, de carestia, trata-se apenas de uma leve e momentânea tribulação. E que mesmo a morte não é motivo para desesperar o crente, antes para encher de alegria e dizer, ele não passou da vida para a morte, mas ele passou da morte para a vida, onde não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais lágrimas. Conhecer a respeito de Jesus jamais te dará essa experiência, mas conhecer a Jesus, render-se a Ele, quebrantar-se diante dEle, e do fundo do seu coração e da sua alma dizer, uma vez que eu o conheci, nada mais me importa. Tudo é relativo, tudo tem uma importância diferente. Ser um professor de teologia, saber muito articular as doutrinas, não garante a sua salvação. E a teologia não é ruim, nós devemos conhecê-lo, nos aprofundarmos. A palavra revela a vontade de Deus para as nossas vidas, mas conhecer a respeito de Jesus não é o mesmo que conhecer a Jesus. E há apenas um caminho para conhecer Jesus. É o caminho da humilhação, do quebrantamento, de abandonar a soberba, o orgulho, o espírito crítico, o melindre, o desconforto pelas coisas mais triviais, porque aquela cadeira não estava alinhada do jeito que você queria, porque aquele detalhe não foi ajustado de acordo com a sua vontade. Mostra para a gente que muitas vezes a gente só conhece a respeito de Jesus, mas não conhece ao nosso Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz para a gente, você conhece a respeito de Jesus ou você conhece a Jesus? Ama-o acima de todas as coisas. Ou você está interessado naquilo que Ele pode dar, e você o conhece como um Deus abençoador, mas olha para Ele como um Deus que deve para você, quando Ele não deve nada. Ou você o conhece como aquele diante de quem você se prostra aos pés e encontra contentamento, satisfação, e diz, aqui sim é o lugar do meu descanso. Aqui sim a minha alma descansa e repousa tranquila. Você conhece Jesus? Ou você conhece só a respeito dele? A palavra de Deus segue dizendo, versículo 26, Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. O segundo ponto da nossa mensagem hoje é, nós conhecemos mais a Jesus no relacionamento com a igreja e com os nossos irmãos. Apolo era um homem eloquente. Não é difícil a gente entender ou imaginar aquele homem que se levantava e começava a falar e as pessoas ficavam encantadas com a forma dele falar. Um homem que falava bem, um homem que tinha uma excelente capacidade de articulação das suas ideias, das suas palavras, dos seus pensamentos. Conduziam a linha de raciocínio que as pessoas gostavam de acompanhar. E ali estava, na sinagoga, ouvindo Apolo, um casal amoroso, crente, piedoso, amoroso, que fazia parte de uma comunidade acolhedora, que amava Jesus. Eles
Priscila e Áquila veem Apolo falando. E diz a palavra de Deus que eles não brigaram com ele, mas diz que eles o levaram consigo e falaram assim: Apolo, que coisa maravilhosa, que dom Deus te deu para falar, para articular. Você conhece tão bem a respeito de Jesus, mas a gente quer te falar. E conhecer a respeito dele não é suficiente, diz a palavra de Deus, que com mais exatidão, de forma mais certa, mais objetiva, mais clara, eles lhe expuseram o caminho de Deus. Ele já falava, ele estava no rastro, na trilha, mas ele ainda não tinha encontrado, tinha esse encontro mais profundo. Porque, meus irmãos, nós precisamos uns dos outros, como corpo de Cristo, para que nós socorramos e ajudemos uns aos outros, para nos tornarmos mais crentes e conhecer com mais exatidão o caminho do Senhor. Não existe a possibilidade, ainda que remota, de alguém estar na igreja, de se afirmar igreja e dizer: mas eu não preciso de uma comunidade, de um corpo, de um grupo de pessoas para eu conviver. Não existe essa possibilidade. Priscila e Áquila, muito provavelmente, um nível de conhecimento teológico, doutrinário, menor do que de Apolo, mas amorosos, cheios do Espírito Santo. Aqueles que já tinham acolhido o apóstolo Paulo, agora acolhem Apolo. E louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus visita Apolo para que ele não arrote soberba teológica, mas se submete ao ensino de irmãos piedosos. Diz: Apolo, escuta e acerta um pouquinho. Você está no caminho certo, meu irmão, mas ainda falta alguma coisa. Você conhece gente assim? Eu conheço gente que mal consegue juntar as letrinhas e ler, mas que é piedoso, cheio de poder, e que muitas vezes ministra na nossa vida de uma forma tão amorosa, ajudando a gente a ser conduzido com mais exatidão no caminho de Deus para as nossas vidas. Fato é que sozinho não há crente que possa crescer. Você pode crescer em conhecimento técnico, intelectual, mas no conhecimento do Senhor, conhecendo mais a Jesus, isso só vai acontecer no relacionamento. No lugar onde você se mostra vulnerável, onde há desconforto, sim, onde você abre o seu coração e fala daquilo que está lá dentro, que muitas vezes você tem vergonha de falar, que seu orgulho luta para dizer: você não tem nada a ver com a minha vida, você não se mete nos meus assuntos, eu não estou nem aí para o que você está para me falar, eu é que sei da minha vida. Meus irmãos, não é possível ser crente e orgulhoso. Eu já falei isso várias vezes, eu vou falar de novo. Você precisa ser mais humilde, eu preciso ser mais humilde. Se você está chateado com essa palavra, eis que a nossa tese se comprova ainda mais. Nós precisamos ser mais humildes, precisamos da graça de Deus. E é nesse convívio, nessa relação de mútuo pastoreio, de cuidado uns dos outros, é que a gente vai conhecendo de forma mais acertada e exata a respeito de Jesus. A relação de Priscila e Áquila e Apolo foi uma relação de discipulado. Alguém que trouxe para perto, que caminhou junto, que o amou, que o acolheu, que o encorajou, mas também o exortou, o ensinou, apontou para ele os pontos cegos, porque nenhum de nós é capaz de perceber todas as coisas a respeito de nós mesmos. Eu preciso dos meus irmãos para mostrar para mim: pastor, que bom, você está fazendo um bom trabalho, mas tem alguma coisa que ainda está ruim, eu preciso dos meus filhos. E é tão triste quando a gente chega para os filhos, para a esposa e fala: está vendo alguma coisa errada na minha vida? Então, pai, foi bom o senhor falar. Pela graça de Deus, lutar contra esse sentimento de se justificar, de querer colocar na conta do outro a culpa e a responsabilidade pela nossa reação, por aquilo que a gente respondeu de forma inadequada. Mas é tão precioso quando a gente encontra esse local do discipulado,
Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, diz que habite a palavra de Cristo ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. É um mandamento bíblico. Ensinem, instruam uns aos outros e aconselhem-se mutuamente. E deixe-me perguntar, você tem alguém que confessa o seu pecado? Alguém que lhe cobra e fala assim, e aí? Aquilo que a gente orou há um tempo atrás, como é que está isso daí? Alguém que possa te ajudar nessa caminhada de discipulado. Se você não tem, você precisa ter. Essa é a caminhada do povo de Deus. Alguém mais maduro, com um tempo maior de caminhada na fé. E se você não tem ainda, e se o Espírito Santo está falando no seu coração, ore a respeito disso, Deus há de te mostrar. E nem sempre será a pessoa que tem mais conhecimento teológico, que sabe articular as doutrinas da depravação total, da expiação limitada, mas ele conhece essas coisas, ele vive essas coisas, ele não é ignorante daquilo que a palavra de Deus revela, mas talvez ele não tenha a mesma habilidade, mas é um homem ou mulher crente, cheio do Espírito Santo, que Deus quer usar para ministrar na sua vida com poder. Eu quero encorajar você, se ainda você não tem essa pessoa, coloque isso como alvo. Deus, levanta alguém para me pastorear, alguém para me ajudar. Eu tenho, dia após dia, semana após semana, caminhado com essa pendência diante do Senhor, Pai. Eu preciso disso. Prisciliáquila amorosamente por uma comunidade acolhedora para Apolo. Eu quero encorajar fortemente você a ser consolador na vida do seu irmão e da sua irmã, a ser exortador. Essa é a história da igreja. Priscila e Áquila não são uma novidade. Vocês lembram daquele personagem, Barnabé? Quando Paulo se converte, ele o acolhe. Barnabé era chamado de José das Consolações. É a mesma palavra para Espírito Santo ali no original, aquele que caminhava junto, animando, consolando, mas corrigindo e exortando. Essa é a história das Sagradas Escrituras. Homens e mulheres que caminham juntos, ministrando, abençoando e cuidando uns dos outros. Assim a nossa igreja avançará. Quando a gente se submeter, sujeitando-nos uns aos outros, no temor de Cristo, como nos diz a carta de Paulo aos Efésios. O texto finaliza a partir do versículo 27, o texto que nós lemos agora, com o resultado desse relacionamento de discipulado. Diz assim, versículo 27. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. E o terceiro e último ponto da nossa mensagem hoje é que o resultado do discipulado é que a igreja cumprirá melhor a sua missão. O relacionamento de discipulado, de sujeição uns aos outros, de pastoreio mútuo, um cuida do outro, um é abençoado, exortado, animado, encorajado um pelo outro, vai conduzir a igreja a esse fortalecimento e ao cumprimento da missão. Olha o que acontece com Apolo, depois de ter sido pastoreado e discipulado por Priscila e Áquila. Ele resolve percorrer a Acaia, o local de onde Paulo havia vindo, lá em Corinto. E nós vamos ler lá na carta de Paulo aos Coríntios, que Paulo, ele plantou e Apolo regou. O resultado do discipulado é uma igreja mais ativa, uma igreja que se envolve na obra, uma igreja que entende, compreende o seu lugar, o seu papel na obra de Deus e se dispõe a cumprir esse papel. Então diz a palavra de Deus que os irmãos, quando ouviram que ele tinha resolvido ir para Acaia, eles o animaram. Que bom, que bênção.
um homem mais maduro, um homem crente, um homem que conhece agora com mais exatidão o caminho do Senhor, que não conhece mais somente a respeito de Jesus, mas conhece a Jesus, o poder da ressurreição, e eles o animaram, e foram além, e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem, deram uma carta de recomendação, dizendo, olha, a gente conhece ele. Talvez vocês não conheçam ainda aí na Caia, mas a gente conhece, escreveram a carta se comprometendo, dizendo, olha, é um homem de Deus, é um servo do Senhor, é alguém que tem muito conhecimento, mas pela graça de Deus não deixou esse conhecimento encher o coração e a alma dele, o pensamento de soberba. Mas ele escreve uma carta de recomendação e fala, recebe ele bem, acolhe ele bem. A gente o acolheu aqui também, a gente o discipulou e continuem. E olha o que aconteceu, quando ele chega lá, ele faz com os outros aquilo que fizeram com ele. Ele abençoou os outros da mesma forma como o abençoaram. Apolo, tendo chegado então a Caia, auxiliou muitos que mediante a graça haviam crido. Ele foi auxiliado, ele foi assistido, ajudado. É natural que ele comece a ajudar a outros, e esse é o resultado do discipulado, desse movimento que Deus promove na igreja. Não é alguma coisa que funciona por um decreto, dizer, a partir de hoje, você só sai daqui com o nome de alguém que vai discipular você. Não, mas nós oramos para que haja quebrantamento. E o resultado disso será, eu não vou me importar só comigo mesmo, mas eu vou me importar com aqueles que estão ao meu redor, ao meu lado. Aqueles que haviam crido foram auxiliados por Apolo. Talvez crentes novos na fé, que tinham pouco conhecimento das Escrituras. A região da Caia, onde tinham muitos gentios que não conheciam a respeito do Antigo Testamento, e Apolo usa os seus talentos, os seus dons, o seu conhecimento para abençoar aqueles irmãos, aqueles que pela graça haviam crido, crentes no Senhor Jesus. E meus irmãos, sim, nós oramos para que essa igreja alcance o outro lado do mundo, na Ásia, com as suas orações, com as suas intercessões, com o seu envio, mas nós oramos para que você alcance o outro lado da sua rua também, a pessoa que está do seu lado, que você seja instrumento de Deus. Para aqueles que ainda não creem, venham ouvir o Evangelho, e para aqueles que já creem, venham a crescer no conhecimento, com mais exatidão a respeito do Senhor. E ele segue dizendo, versículo 28, com grande poder, ele convencia publicamente os judeus. O Espírito Santo usava para convencê-los, provando por meio das Escrituras que aqueles que ele esperava, aqueles que ele tinha uma expectativa de tantos anos a respeito da salvação, da libertação do povo, esse Jesus era o Messias, o escolhido, esperado, ungido de Deus. O resultado do discipulado de um casal. A gente identifica poucas menções a respeito dele, mas poderosas menções. Gente que se dispôs a ser bênção na vida dos outros. Eu quero encerrar hoje pensando e deixando para você esses dois pensamentos e desafios para você se avaliar e colocar diante de Deus. Tem alguém que tem discipulado a sua vida, tem acompanhado você, alguém a quem você presta contas, alguém a quem você se submete, você abre o coração. Já falei isso algumas vezes. Se alguma vez já chegou para alguém mais maduro que você e fala assim, olha para a minha vida, tem alguma coisa que você acha que não está bom? Tenha coragem, santa coragem e disposição para ouvir sem se defender. O segundo desafio é, tem alguém que Deus tem colocado no seu caminho para você discipular? Tem alguém mais novo que você nessa igreja? Não em termos de idade, mas em termos de conhecimento de Jesus. Às vezes a pessoa até conhece mais de teologia que você, mas ainda é um menino espiritual. Deus quer usar você para ministrar, para exortar, para corrigir, para ensinar. Pense a respeito disso. Priscila e Áquila são imperfeitos igual a mim e a você. Mas eles são um modelo que apontam para Jesus, aquele que nos acolheu,
que olhou para a gente. Pô, que bom que você tem dons e talentos. Que bom que você tem capacidade. Mas aquele Jesus continua vivo hoje em dia. Ele nos chama para perto, para ministrar na nossa vida e para ajustar a nossa caminhada, para que a gente conheça a Jesus com mais exatidão. O caminho dele de forma mais acertada. Ele faz isso através do seu corpo, a igreja. Ele permanece vivo e quer discipular todos nós, exortar todos nós. Renda-se. Não continue lutando. O orgulho e a soberba não vença seus pensamentos, ideias e planos, tampouco seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Peço que o grupo de louvor já se dirija aqui para cima, enquanto os nossos irmãos fazem a sua oração silenciosa final. No final da mensagem, nós vamos orar ao Senhor também. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de todos nós. O Senhor tem providenciado gente para acolher a gente. Obrigado pela Dona Maria do Socorro, a minha mãe. O Senhor alcançou primeiro, ela me acolheu na fé. Obrigado, Pai, pela minha esposa, Marcele, quando a gente se conheceu, eu pude acolhê-la na fé e apresentar o caminho do Senhor para ela. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão e cada irmã que foi acolhido por alguém. Talvez nasceu num lar onde a Tua palavra era pregada, ou foi colocado como colega de trabalho de alguém que já conhecia o Senhor e pôde expor com mais exatidão o Teu caminho. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor tem para cada um de nós um Apolo, alguém para a gente discipular, ensinar e ajudar, Pai. Eu peço ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, Santo Espírito de Deus, Consolador, Exortador, venha sobre nós essa manhã nos quebrantando, Pai. Pai, se tem uma coisa que eu peço por mim, pelos meus filhos, por essa igreja, é dar-nos um coração humilde. Quebra a nossa soberba, o nosso orgulho, Pai. A gente ainda se acha demais. A gente ainda é muito melindrado, Pai. Quando alguém vem corrigir a gente fica chateado, a gente dá de ombro, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Levanta Priscilas e Áquilas nessa igreja, Pai, em nome de Jesus, mas levanta também Apolos. Gente quebrantada diante do Senhor, Pai, que tem humildade para ouvir, que não se aborrece quando é corrigido, mas é sábio de acordo com a sabedoria do Senhor. Tem misericórdia, Pai. Às vezes a vergonha, a timidez é um disfarce quase perfeito do nosso orgulho. Às vezes as dores que a gente tem e as amizades que a gente tem com a nossa crise são também, Pai, disfarces quase perfeitos. Mas quando a gente olha lá no fundo, é o nosso orgulho, é a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança de que o Senhor tem cuidado de nós e quer continuar aperfeiçoando a nossa vida. Senhor Jesus, eis aqui a Tua igreja, a Tua noiva, Pai, por quem o Senhor derramou o Seu sangue e quem o Senhor tem aperfeiçoado, para que possamos nos encontrar com o Senhor sem mancha, sem ruga, sem mácula. Senhor, aperfeiçoa as nossas vidas e usa-nos no aconselhamento, no pastoreio, na exortação, no discipulado uns dos outros, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Socorre-nos, ó Espírito Santo de Deus. Fica com a gente. Nós oramos assim, gratos e confiados em Ti, em nome do nosso maravilhoso Salvador, Senhor Jesus. Amém e amém.